Algo estranho aconteceu comigo no mar. E até hoje ninguém acreditou quando contei. Talvez porque, à primeira vista, não pareça nada demais. Nenhuma explosão. Nenhum grito ouvido da costa. Nenhuma prova. Só eu. E o oceano. Eu não estava em cruzeiro. Não era turismo. Eu trabalhava como pescador em águas profundas, num barco pequeno, velho, mas confiável. A pintura descascada, o motor barulhento, o cheiro permanente de sal e combustível, tudo aquilo já fazia parte de mim. Já tinha passado por tempestades que quase viraram o barco. Falhas de motor no meio da noite. Névoas tão densas que eu não enxergava a própria mão. Nada disso me assustava mais. Mas naquela noite, o medo veio de algo diferente. O mar estava calmo demais. Não era calmaria comum. Não era o tipo de silêncio que acalma. Não havia ondas batendo no casco. Não havia vento cortando o rosto. Nem mesmo o som distante da água se chocando contra ela mesma. Era como se o oceano estivesse contendo a respiração. Eu estava a várias milhas da costa, numa área onde pescávamos há anos. Conhecia cada ponto daquele mapa. Sabia onde o fundo descia de repente, onde o peixe costumava se concentrar. O sonar funcionava. O rádio também. As luzes estavam firmes. Tudo parecia normal. Até confortável. Foi só quando desliguei o motor por alguns segundos, para economizar combustível, que percebi algo errado. Silêncio absoluto. Nenhuma outra embarcação no horizonte. Nem luzes distantes. Nem reflexos. Nem o barulho abafado de motores cortando a água. Nada. Só água escura. Até onde os olhos alcançavam. Senti um aperto estranho no peito, como se estivesse sozinho demais. Peguei o rádio e tentei contato, só por rotina. Um teste rápido. Nada sério. Alguma embarcação na área. Câmbio. Somente estática. Tentei outra frequência. Depois outra. Nenhuma resposta. Foi então que o sonar emitiu um bip curto. Isolado. Olhei para a tela. Nada marcado. Mesmo assim, tive a sensação clara de que algo tinha passado por baixo do barco. Não houve impacto. Só um leve balanço, fora do ritmo do mar. Antes que eu pudesse reagir, vi uma luz fraca surgindo à minha esquerda. Bem baixa. Quase tocando a linha do horizonte. Ela não piscava. Não se aproximava. Não se afastava. Ficava ali, observando. Por um instante, achei que fosse uma estrela refletida. Mas o céu estava limpo demais. Nenhuma nuvem. Nenhum brilho forte o suficiente para aquilo. A luz parecia velha. Enquanto eu observava, algo bateu de leve no casco. Uma pancada seca. Depois outra. Como se algo estivesse testando o barco. Me inclinei para fora, tentando enxergar a água. O reflexo das luzes do convés revelava apenas a superfície lisa, lisa demais. Então vi bolhas subirem. Grandes. Lentas. E pararem. Exatamente ao lado do barco. O rádio, que até então estava mudo, chiou sozinho por meio segundo. Não chegou a formar palavras. Mas eu juro. Soou como um suspiro molhado. Foi nesse momento que tive certeza. Aquela luz não era um farol. Não era um barco comum. Era um convite. Ou um aviso. E, sem saber porquê, percebi que o mar já tinha me escolhido. Antes mesmo de eu notar que não estava mais sozinho. A luz foi se revelando aos poucos. No começo, parecia apenas um ponto fixo no escuro. Mas, à medida que meu barco se aproximava, a forma começou a surgir, lenta, pesada, como se o próprio mar tivesse dificuldade em aceitá-la na superfície. Era um navio. Antigo. Muito antigo. O casco era escuro, coberto por manchas que não pareciam apenas ferrugem. A madeira estava inchada, rachada em alguns pontos, como se tivesse passado tempo demais submersa. Redes pendiam dos lados, grossas, emboladas, cheias de algas e restos que eu preferi não identificar. Não havia nome pintado. Nenhum número. Nenhuma bandeira. Nada que dissesse a quem aquele navio pertencia. O mais estranho não era a aparência. Era o comportamento. Ele não balançava com o mar. Enquanto meu barco subia e descia suavemente,
Seguindo um ritmo que eu conhecia desde sempre, aquele navio permanecia completamente imóvel, como se estivesse cravado no fundo do oceano. Isso não fazia sentido. Nenhum sentido. Reduzia a velocidade instintivamente. O motor pareceu reclamar, engasgando por um segundo. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se a umidade tivesse aumentado de repente. Foi então que o rádio começou a chiar sozinho. Não era uma interferência comum. O som vinha em ondas lentas, arrastadas. Entre os estalos, ouvi algo que fez minha mão travar no controle. Respiração. Não era humana. Mas também não era mecânica. Era úmida. Profunda. Como se algo grande estivesse respirando muito perto do microfone, mesmo ele estando ao meu lado. Olhei em volta. Não havia ninguém. O sonar apitou de novo. Dessa vez, algo apareceu na tela. Uma sombra larga, irregular, surgindo abaixo do barco e depois desaparecendo, como se tivesse mergulhado ainda mais fundo. O contorno não era definido. Não lembrava peixe algum que eu conhecesse. Antes que eu pudesse reagir, senti um impacto seco no casco. Não foi forte, mas foi proposital. O barco balançou de lado. Um segundo depois, outro impacto, mais abaixo, quase sob meus pés. Parecia que algo estava tocando o barco, escolhendo onde bater. Ergui os olhos no mesmo instante em que vi a silhueta no convés do navio. Um homem. Ou algo que lembrava um. Ele estava parado, de frente para mim, como se já soubesse exatamente onde eu estaria. Usava roupas de pescador, grossas, pesadas, completamente encharcadas. A água escorria dele em fio contínuo, mas nunca formava poça. O rosto estava coberto por sombras. Não dava para ver os olhos, nem a boca. Mesmo assim, eu sentia que ele me observava. O rádio chiou mais forte. A respiração voltou, agora acompanhada por um som baixo, quase um rosnado distante. A água ao redor do meu barco começou a se mover de forma errada. Não eram ondas. Eram círculos lentos, largos, se formando e se desfazendo. O homem no convés se mexeu. Muito devagar, ele levantou o braço. O movimento foi rígido, quebrado, como se as articulações não funcionassem direito. O dedo apontou para baixo. Para a água. No mesmo instante, o sonar enlouqueceu. A tela se encheu de sinais. Marcas sobrepostas. Profundidades impossíveis. Algo gigantesco estava ali embaixo. E não estava parado. O símbolo se movia em círculos perfeitos. Como um animal rondando a presa. Senti algo deslizar sob o barco. Não bateu dessa vez. Apenas passou. Tão perto que ouvi o atrito. Como pele grossa raspando no casco. O navio antigo rangeu. Um som longo, profundo, que não vinha do vento nem do mar. Parecia uma resposta. Foi quando percebi outra coisa no convés. O homem não estava mais sozinho. Outras silhuetas começavam a surgir atrás dele, imóveis, alinhadas, todas voltadas na minha direção. E naquele momento, sem saber como, eu entendi. Aquele navio não estava à deriva. Não estava abandonado. Ele estava ancorado. E o que o mantinha ali, já tinha me encontrado. A água ao redor começou a escurecer. Não foi de repente. Foi como se o azul simplesmente estivesse sendo engolido. O reflexo das luzes do meu barco desapareceu primeiro, depois o brilho fraco das estrelas. Em segundos, parecia que eu estava flutuando sobre um buraco aberto no oceano. Não era sombra de nuvem. Não era mudança de profundidade. Era como se o mar estivesse ficando mais fundo. Mesmo ali, o navio antigo rangeu. Um som longo, sofrido, que vibrou no ar e atravessou meu peito. As madeiras estalaram como ossos sendo torcidos. Em resposta, a água ao redor do casco do navio começou a se mover, não em ondas, mas em pulsações lentas, como um coração enorme batendo embaixo de tudo. Então ouvi passos. Um. Depois outro. Depois vários. Vinham do convés do navio fantasma. As silhuetas começaram a surgir uma a uma, saindo das sombras como se estivessem sendo puxadas para fora da própria escuridão. Eram pescadores. Homens de idades diferentes, todos vestidos com roupas antigas, rasgadas, coladas ao corpo pela água. Todos molhados. Todos imóveis.
Os olhos, alguns nem tinham mais olhos. Onde deveriam estar, havia apenas cavidades escuras, de onde escorria água salgada lentamente. Outros me encaravam direto, sem piscar, com um olhar vazio demais para ser humano. Senti meu barco balançar com força. Algo havia batido embaixo dele. Não foi um toque. Foi um empurrão. Me segurei no painel quando o rádio explodiu em chiado. A respiração voltou, agora misturada com vozes abafadas, sussurros sobrepostos, como gente falando debaixo d'água. O homem que havia apontado para o mar deu um passo à frente. Eu vi seu rosto pela primeira vez. A pele estava inchada, esticada demais, como se tivesse passado tempo demais submersa. A boca se abriu, mas não se mexeu. Mesmo assim, eu ouvi claramente. Ele nos mantém aqui. No mesmo instante, a água entre meu barco e o navio se abriu. Não houve explosão. Não houve ondas. A superfície simplesmente cedeu. Algo começou a emergir. Primeiro, vi uma massa escura, irregular, coberta por cracas, cordas antigas e restos de redes presas à carne. Depois, olhos começaram a se abrir, dezenas deles, em tamanhos diferentes, piscando fora de sincronia. Alguns olhos olhavam para mim. Outros para o navio. Outros, para dentro de si mesmos. Não tinha forma definida. Não era polvo. Não era peixe. Não era nada que deveria existir. Era como se o oceano tivesse criado um corpo, só para caçar. Tentáculos, ou algo parecido, se ergueram lentamente e tocaram o casco do navio fantasma. Onde encostavam, a madeira rangia, mas não quebrava. Era como se estivesse sendo reivindicada. Os pescadores não reagiram. Nenhum tentou fugir. Nenhum gritou. Eles apenas ficaram ali, esperando. Meu sonar apagou de vez. A tela ficou preta. O motor tossiu, perdeu força, e morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi quando senti algo deslizar sob meu barco. Lento. Pesado. O casco gemeu quando algo raspou por baixo, deixando um som longo, arranhado, que subiu pela espinha. O barco inclinou para um lado, como se estivesse sendo puxado. Então ouvi as batidas. De dentro da água. Não eram pancadas aleatórias. Eram ritmadas. Como punhos batendo no fundo do barco. 1, 2, 3. Entre as batidas, ouvi vozes abafadas, implorando, misturadas com risadas molhadas que não vinham de boca alguma. Algo puxou o barco com força. Caí de joelhos. A água começou a subir pelos lados, escorrendo pelo convés. Um tentáculo emergiu ao lado do casco, grosso como um poste, coberto de olhos que se viraram todos ao mesmo tempo para mim. O homem no navio deu mais um passo à frente. Agora ele sabe que você viu. As batidas cessaram. Por um segundo, tudo ficou parado. E então, algo começou a subir. Não do lado de fora, mas debaixo do barco. Como se o mar estivesse tentando entrar comigo. Consegui ligar o motor no último segundo. Não sei explicar como. O painel ainda estava apagado. O rádio morto. Mas o motor tossiu, uma vez, duas, e então ganhou vida com um rugido irregular, quase desesperado. No mesmo instante, algo recuou debaixo do barco. Não porque desistiu, mas porque me deixou ir. Acelerei sem olhar para trás. A água ainda estava escura demais, pesada demais, como se o oceano estivesse tentando me segurar. O barco avançava com dificuldade, como se algo puxasse pela popa a cada metro conquistado. Foi quando tive coragem de olhar. O navio fantasma estava se afastando, mas não para trás. Ele afundava. Lentamente. O casco começou a desaparecer sob a superfície lisa, sendo envolvido pelos tentáculos daquela coisa viva. Os olhos do monstro se fechavam e abriam enquanto ele puxava o navio para baixo, como quem recolhe algo que sempre lhe pertenceu. Os pescadores ainda estavam no convés. Um a um, começaram a cair na água. Nenhum se debateu. Nenhum tentou nadar. Eles simplesmente afundavam, de braços abertos, como se estivessem voltando para casa. O homem que havia falado comigo foi o último. Antes de desaparecer, ele virou o rosto na minha direção. Pela primeira vez, vi seus olhos, fundos demais, antigos demais. E ouvi, dentro da minha cabeça:
Agora ele sabe seu caminho. A água se fechou sobre o navio. O mar voltou ao normal rápido demais. Ondas surgiram. Vento voltou a soprar. O céu começou a clarear no horizonte, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Sabia porque, mesmo com o motor no máximo, ainda sentia algo me seguindo por baixo, mantendo distância, acompanhando. Só quando as luzes da costa começaram a surgir é que a sensação cessou. O rádio estalou. Tem alguém aí? Uma voz real, humana. Outros barcos apareceram ao redor, pescadores que eu conhecia há anos. Olhavam para mim confusos, perguntando por que eu estava tão pálido, porque o casco estava arranhado como se tivesse sido raspado por pedra, ou algo vivo. Contei tudo. Cada detalhe. O silêncio que se seguiu foi pior do que o do mar. Ninguém acreditou. Disseram que eu devia ter dormido mal, que fiquei tempo demais sozinho, que o mar prega peças. Mas desde aquela noite, o oceano nunca mais foi o mesmo. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela luz fraca no horizonte. Não importa onde eu esteja. E, em noites silenciosas, juro que escuto a mesma respiração, vindo do rádio desligado. Nunca mais pesquei naquela área. Nunca mais cheguei perto daquele ponto no mapa. Porque eu sei que o navio ainda está lá embaixo, ancorado, esperando. E o monstro, ele não caça barcos. Ele caça quem sobrevive. E uma vez que você foge, o mar nunca esquece o seu nome. Se você ouviu esse relato até o fim, talvez já entenda por que eu demorei tanto para contar. O mar guarda coisas que não querem ser lembradas. E algumas histórias só vêm à tona porque alguém conseguiu escapar. Se você acredita que existem lugares que nunca deveriam ser explorados, deixe um like. Isso ajuda mais do que você imagina. E se quiser continuar ouvindo relatos como esse, histórias que o oceano, a floresta e a escuridão tentam esconder, se inscreva no canal. Porque nem todo mundo volta para contar. E quando volta, nem sempre volta sozinho.